Ok, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Geometria 2 e hoje o assunto será pirâmides. Nós vamos construir aqui no GeoGebra para que nós possamos entender a definição, observar os elementos que ela tem, algumas características, propriedades e também a classificação dessa pirâmide. Então, nós temos aqui na nossa barra de entrada, aqui nós temos a nossa janela 2D e a janela 3D. Então, inicialmente, eu vou aqui nessa opção, vou clicar e vou pegar um polígono regular, vou escolher um ponto aleatório. E observe que esse ponto, pessoal, ele já se desloca, por quê? Porque a partir do momento que eu fixar ele aqui, eu vou ter a opção de escolher o número de vértices. Olha, já abriu aqui a janela, e esse número de vértices é interessante que ele define o tipo da pirâmide. Por exemplo, se você tiver aqui 3, então você vai ter uma pirâmide triangular. Se você tiver 4, quadrangular. Se você tiver 5, pentagonal. Uma pirâmide hexagonal, se for 6, e assim por diante, pessoal. Então, eu vou escolher aqui o número de vértices para a base da nossa pirâmide como sendo 6. Portanto, observe que aqui já formou um polígono, que é exatamente um hexágono, e, portanto, a nossa pirâmide vai ser hexagonal. Então, fique esperto aí que quando a pirâmide, para definir o tipo de pirâmide que você tem que saber quantos vértices tem a base do seu polígono. Ou então, saber qual é o tipo de polígono que constitui a base da sua pirâmide. Então, observe que se você tiver um ponto fora desse plano e ligar com todos esses vértices da base do seu polígono aqui, então você tem uma pirâmide. E aí surgem alguns elementos super importantes. A altura, que vai ser definida a partir do momento que eu constituir uma reta que vai sair do vértice que está fora desse plano e encontrar o centro dele, desse polígono, exatamente em 90 graus. Ou seja, isso vai definir a altura da pirâmide. Então, tá aí, a altura já está definida, ok? Vamos fechar essa janela, que eu não vou precisar dela por enquanto. E aqui, pessoal, eu clico na janela 3D para que eu puxe aqui as opções que eu vou precisar utilizar. O que eu quero construir? A pirâmide. Então, eu venho aqui, utilizo essa opção, extrução para a pirâmide, e aqui clico exatamente no polígono. E aí, ele abre um campo da altura. Eu vou escolher a altura que eu acabei de definir para vocês, pessoal. Eu vou dizer aqui que seria 6. Então, tá aí, pessoal, nossa pirâmide construída, muito elegante. E aqui eu vou dar, inclusive, vou dar um nome para ela. Clique aqui com o botão direito do mouse, vai em configurações e você pode dar um nome para sua pirâmide. Qual é o nome? Te arrepende. Te arrepende, menino? Então tá aí, pessoal. O nome da nossa pirâmide, te arrepende. Então eu tenho os vértices da base, que constitui o polígono como hexágono, portanto a minha pirâmide vai ser hexagonal. Aqui eu tenho as faces laterais, ok, pessoal? E aqui é interessante porque nós podemos enxergar, inclusive, a questão da altura, mexer nessa opção para que nós possamos enxergar ela em várias perspectivas, olha aí. Bem interessante, né, pessoal? Agora, observe o seguinte. Aqui, nós temos a possibilidade de, inclusive, fazer a planificação, pessoal. Basta nós vermos aqui, planificação, eu clico aqui e ele já me apresenta essa planificação, como vocês podem observar. Vamos rodar aqui a vista 3D para que vocês possam observar. A gente tem como mudar também, pessoal, aqui na planificação, com o botão direito do mouse em configurações, eu posso alterar as cores. Então, pessoal, para que vocês possam ver aqui, a apótema da base é exatamente este ponto do centro ao ponto médio de uma das arestas. Então, você escolhe, você tem aqui 6 arestas, e aí você escolhe uma e projeta a distância do centro ao ponto médio da aresta. Então, agora, pessoal, nós vamos traçar o apótema da pirâmide, é a distância do vértice da pirâmide, encontrando o ponto médio dessa face lateral. Ou seja, nós temos então aqui um triângulo retângulo, pessoal. Olha lá o ângulo de 90 graus destacado aqui no nosso triângulo. E aqui nós vamos chamar de G, ok? Então, pessoal, com isso nós temos agora um triângulo que eu vou desenhar aqui para que vocês possam observar esses elementos que são importantes. Então, nós temos aqui 90 graus, aqui nós temos o valor de M, aqui nós temos G e aqui nós temos a altura.
Então, agora, pessoal, nós temos a possibilidade de aplicar o Teorema de Pitágoras. Veja que o ângulo reto está opostamente ao apótema da pirâmide. A apótema da pirâmide será elevada ao quadrado, ou seja, representa a hipotenusa do nosso triângulo, igual a quanto? M ao quadrado mais H ao quadrado. Então, isso é exatamente uma relação importante que vai nos auxiliar muito nos exercícios. Ok, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos observar que a pirâmide ela também pode ter a sua respectiva planificação. Então, você clica na janela 3D, aqui vai abrir essa opção, você vai em planificação, clica sobre a pirâmide e aqui, automaticamente, você tem aqui, rodando a vista 3D, a possibilidade de ver realmente a planificação da pirâmide. Então, com isso, nós temos aqui o controle deslizante e aí nós observamos que a pirâmide tem aí as faces laterais formadas por triângulos e agora nós temos também a possibilidade de observar esses outros elementos que nós já destacamos para que nós possamos compreender os elementos fundamentais que ela tem. Então, pessoal, tá aí a nossa pirâmide. Eu alterei algumas cores aqui para a gente tentar visualizar melhor. Então, aí a gente tem a possibilidade de destacar todos esses elementos que nós já comentamos aqui com vocês. Ok, pessoal? Então, nós vamos agora para nossas cartelas para que nós possamos, então, observar o que nós acabamos de destacar aqui no GeoGebra. Então, pessoal, agora a definição de pirâmides fica mais claro quando a gente consegue lembrar do que nós observamos lá no GeoGebra. Observe que aqui nós temos um vértice V que está fora de um determinado plano e agora nós conseguimos constituir uma base poligonal neste plano alfa, de maneira que nós teremos, dependendo da quantidade de vértices, as N faces triangulares. Então, aqui constituirá a definição de pirâmide a partir do momento que eu faço a ligação desse vértice com cada um dos vértices da base desse polígono, ok? E além disso, o destaque aqui é com relação à perpendicular que nós conseguimos traçar a partir desse ponto, que é o vértice que está fora do plano, encontrando o centro do polígono em 90 graus. Então, aí nós vamos definir o que? A altura. Ok, pessoal? A altura da pirâmide. Então, é importante nós observarmos esse fato. E quanto aos elementos da pirâmide, pessoal, nós já havíamos visto, né, essa relação que mostra que o apótema da pirâmide ao quadrado será igual ao apótema da base da pirâmide mais a altura ao quadrado, em virtude desse triângulo que surge aqui, como nós fizemos lá no GeoGebra, pessoal. Observem lá, tá? Como nós já havíamos feito. Então, esse triângulozinho aqui, ele abre esse destaque, porque nós temos aqui um ângulo reto e, portanto, nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, nós temos aí o apótema da base, a apótema da pirâmide, aresta lateral, que nós temos cada uma das arestas laterais, ok? Aí nós temos também a aresta da base, que são essas daqui, que nós já havíamos também apresentado a vocês. Bom, agora, pessoal, a classificação da pirâmide é interessante, que nós já havíamos visto essa relação, que mostra que o apótema da pirâmide é sempre igual à altura ao quadrado, mais o apótema da base da pirâmide. Por outro lado, eu já desenhei aqui uma pirâmide triangular, só para a gente exemplificar, por que essa relação também é válida. E essa relação ela vai classificar a pirâmide, uma vez que nós temos aí, a partir desse ponto aqui, que é o vértice, ele tem uma equidistância em relação a cada um dos pontos do vértice, que é o polígono que constitui a base da pirâmide, ok? Então, o que acontece? Essa distância ela é preservada, tá? Por quê? E são todas preservadas, eu digo, no sentido de que elas são todas iguais. Por que a gente garante isso? Porque nós temos aqui um polígono regular. Então, nós teremos aqui que a pirâmide ela vai ser uma pirâmide reta e esse vértice terá a mesma distância com relação aos vértices da base. Então, essa distância ela é preservada. Então, aqui, pessoal, nós estamos falando de uma pirâmide regular. Então, é claro que essa base ela precisa ser uma base regular. Então, a projeção ortogonal
que parte desse vértice sobre esse plano, né, cujo centro ele é exatamente o centro desse polígono, ele vai ser exatamente a nossa altura. Então, essa pirâmide irregular, ela vai ter arestas laterais congruentes e todas essas faces que vocês estão vendo aqui, no caso eu desenhei uma pirâmide triangular, é claro, pessoal, que são triângulos isósceles. Então, nesse caso, a gente garante essas relações, como nós já havíamos visto essa, e aqui talvez seja uma novidade, mas não. Porque basta você observar com relação ao Teorema de Pitágoras. Então, olhe para esse desenho e observe, pessoal, que realmente isso é verdade. Vamos lá, vamos destacar aqui a nossa aplicação do Teorema de Pitágoras, pessoal. Observe que aqui é 90 graus, e aí você tem A sobre 2, por quê? Porque você tem exatamente o ponto médio da aresta. Aqui você sabe que é G, ok? E aqui é exatamente o lado que a gente chamou de aresta lateral. Então, se você aplicar o Teorema de Pitágoras, o que você observa do Teorema de Pitágoras? Lembre lá, este lado que está na frente do ângulo reto é o lado I. Como é que vai ficar, pessoal? I ao quadrado. O I ao quadrado vai ser igual a G ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa desse triângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas desses catetos. Então, com isso, a gente estabelece realmente a classificação da pirâmide, conforme eu já havia mostrado para você no GeoGebra. Bom, aqui nós já havíamos dito, lá no GeoGebra, a natureza da pirâmide, o tipo da pirâmide é conforme a sua base. A área lateral da pirâmide é a soma das áreas dos triângulos das faces. Nós vimos que todas as áreas laterais são áreas de triângulos. A área total da pirâmide vai ser a soma da área lateral com a área da base, pessoal. Bom, pessoal, então o volume da pirâmide nós vamos considerar um prisma triangular e aí nós vamos perceber que há possibilidade de nós destacarmos 3 volumes de pirâmide dentro desse prisma triangular. Então, a gente vai observar a equivalência com relação às bases dessas pirâmides, a altura delas e o seu respectivo volume. E aí nós vamos chegar à conclusão que, de fato, o 1/3 da área da base vezes a altura vai representar o volume da pirâmide. Então, como eu havia dito a vocês, nós temos aqui destacado 3 pirâmides dentro do prisma triangular, que aqui nós fizemos o destaque em azul, em verde e laranja. Então, você percebe que realmente são pirâmides triangulares e que cada uma delas tem um determinado volume que são, na verdade, equivalentes entre si, com relação à questão da base e da sua respectiva altura. Então, dessa maneira, pessoal, considerando aí todos esses pontos que nós aqui já apresentamos a vocês, o prisma ficou dividido em quantas partes? Em 3 pirâmides de volumes iguais. Por isso, nós concluímos que, de fato, o volume será 1/3 do volume do prisma, pessoal. Então, o destaque será exatamente a maneira como nós vamos calcular sempre o volume da pirâmide. Fazendo essa generalização, dividindo em n-2, porque nós teremos P triângulos com relação às áreas que nós podemos destacar, e aí nós teremos o volume dado por esse somatório, no qual mostra que essas equivalências com relação a essa propriedade de preservação em relação à base, a questão da altura e também do volume, nós temos aí que realmente a área da base vezes o H sobre 3 é exatamente o volume, ou seja, 1/3 da área da base vezes a altura representa o volume da pirâmide. Tudo bem, pessoal? Então era isso. Muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.